A formação do Brasil contemporâneo é um processo complexo que abrange diversos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais que moldaram a nação brasileira desde o final do século XIX até os dias atuais. Vou explicar alguns dos principais fatores e eventos que contribuíram para a formação do Brasil contemporâneo. 1. Independência do Brasil, 1822. O processo de independência do Brasil teve início em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do país em relação a Portugal, dando início ao primeiro reinado. Isso ocorreu após uma série de tensões políticas e econômicas entre as elites coloniais brasileiras e o governo português. Dom Pedro I se tornou o imperador do Brasil. 2. Período imperial, de 1822 a 1889. Durante o período imperial, o Brasil foi governado por Dom Pedro I e, posteriormente, por seu filho, Dom Pedro II. Foi um período caracterizado por conflitos políticos e sociais, como a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul e a Revolta dos Malês na Bahia. 3. Abolição da escravidão, 1888. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Esse evento marcou o fim de uma instituição que havia perdurado por séculos no país, mas também trouxe desafios na integração dos ex-escravizados na sociedade. 4. Proclamação da República, 1889. A proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, quando um grupo de militares, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, depôs o imperador Dom Pedro II e proclamou a República. Isso marcou a transição de uma monarquia para uma forma de governo republicana no Brasil. 5. República Oligárquica, de 1889 a 1930. Após a proclamação da República, o Brasil passou por um período conhecido como República Oligárquica, em que o poder estava nas mãos de poucas elites econômicas e políticas. Essa fase foi marcada pelo voto censitário, que limitava a participação política da maioria da população. 6. Era Vargas, de 1930 a 1945. Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, após um golpe de Estado, e governou o Brasil de maneira autoritária. Seu governo foi marcado por reformas sociais e trabalhistas, incluindo a consolidação das leis do trabalho, CLT. 7. Redemocratização, de 1945 a 1964. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou por um período de redemocratização, com a realização de eleições diretas. No entanto, a instabilidade política persistiu, levando ao golpe militar de 1964. 8. Ditadura militar, de 1964 a 1985. A partir de 1964, o Brasil viveu sob uma ditadura militar que durou até 1985. Durante esse período, houve restrições às liberdades civis, censura à imprensa e repressão política. 9. Nova República, 1985, presente. Com o fim da ditadura militar, o Brasil retornou à democracia em 1985. Desde então, o país passou por várias eleições presidenciais e mudanças políticas. A Constituição de 1988 estabeleceu a estrutura atual do governo brasileiro. 10. Desafios atuais. O Brasil contemporâneo enfrenta desafios como desigualdade social, corrupção, questões ambientais, entre outros. O país tem passado por mudanças políticas e sociais significativas, com avanços e retrocessos em diferentes áreas. Primeira República, elite agrária e a política da economia cafeeira. A Primeira República no Brasil, que durou de 1889 a 1930, foi marcada pela ascensão da elite agrária ao poder e pela política da economia cafeeira. Vamos explorar esses dois aspectos em detalhes. 1. Ascensão da elite agrária. A Primeira República foi um período em que a elite agrária, principalmente os fazendeiros de café, desfrutou de um grande poder político. Essa elite controlava vastas plantações de café no interior de estados como São Paulo e Minas Gerais. Políticos e fazendeiros influentes formavam uma oligarquia que dominava o cenário político, conhecida como política dos governadores. Eles exerciam controle sobre os principais cargos políticos nos estados e no nível federal.
A política era caracterizada pela alternância de poder entre as oligarquias estaduais, com acordos de revezamento no controle dos estados e na presidência da República, conhecidos como política do café com leite. Isso assegurava a manutenção do poder nas mãos das elites agrárias. 2. Economia cafeeira. A economia cafeeira era o pilar da Primeira República. O Brasil era o maior produtor de café do mundo na época, e essa commodity representava a principal fonte de receita do país. As exportações de café eram vitais para a economia brasileira, e a elite agrária tinha forte influência sobre os preços e a produção do café. A valorização do café no mercado internacional impulsionava a economia brasileira. Para atender à crescente demanda por mão de obra nas plantações de café, muitos imigrantes, principalmente italianos e japoneses, foram trazidos ao Brasil como trabalhadores. No entanto, esse modelo econômico e político tinha suas desvantagens, desafios e problemas. O poder concentrado nas mãos da elite agrária levou à exclusão da maioria da população das decisões políticas e econômicas. Houve uma falta de diversificação econômica, tornando o Brasil altamente dependente do café. Isso tornou a economia vulnerável às flutuações do mercado internacional de café. A exploração intensiva do café resultou na degradação ambiental e no esgotamento dos solos em algumas áreas. A população urbana crescia, mas a política era dominada pelas elites rurais, criando um descompasso entre o poder político e as necessidades urbanas. Em resumo, a Primeira República no Brasil foi caracterizada pelo domínio da elite agrária, que controlava a política e a economia cafeeira. Enquanto o país prosperava como um grande produtor de café, essa concentração de poder e recursos também gerava desigualdades e desafios econômicos e sociais.